O meu desejo é que o Espírito Santo ilumine a mente de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Vamos tratar de um assunto espiritual muito importante, como temos procurado fazer em todos os nossos vídeos, tratar de assuntos importantes. E esse assunto ele é comentado muitas vezes de uma outra forma, talvez eu diria de uma forma separada, ou meio que obscuro, ou então nem é mencionado, né? Em muitos estudos religiosos, etc., ele não é nem mencionado. Bom, Jesus muitas vezes deixou claro em seus ensinos, né, em seus discursos, que as pessoas, diante dos olhos de Deus, elas se encontram no mesmo ranking, no mesmo patamar. Somente aceitando a Cristo é que Ele nos eleva, sabe? Eu particularmente, eu não gosto de ouvir algum ministro de Deus dizer que nós somos iguais às pessoas que estão vivendo na impiedade. Eu não aceito para mim, porque Cristo me transformou, porque eu vivo uma nova vida em Cristo. Então eu já fui daquele jeito. Sem Cristo eu sou igual, mas com Cristo não sou igual. Tanto é que no dia do juízo, principalmente, Deus fala em Malaquias capítulo 4, naquele dia vereis mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, há sim uma diferença, né? Uma das parábolas de Jesus, ele fala assim, os pescadores jogam a rede, trazem todo tipo de peixe para a praia, e quando chega na praia, ele separa os bons dos ruins. Então, os peixes não são todos iguais, né? E aqui ele só vai representando os seres humanos. Bom, nós vamos falar agora de um assunto espiritual. Eu não sei se você já testemunhou uma pessoa manifestar a presença do diabo, a possessão do diabo na vida dela. É uma coisa terrível, uma coisa feia, né? E muita gente morre de medo, porém é uma realidade. Então isso acontece no Brasil. Eu diria que pode acontecer até mais do que alguns países, porque a predominância de religiões africanas aqui é muito maior do que em países da Europa, por exemplo. Então, muito desse misticismo é aceito como algo normal e para alguns até como uma revelação de Deus, da presença dele, mas não é. De acordo com a palavra de Deus, isso é uma manifestação do inimigo. Deus nunca se manifesta através da cara feia, da gritaria, do mostrar dos dentes, do ranger de dentes, da possessão da mente da pessoa, né? De tal forma que a pessoa fique alienada a tudo. Deus não trabalha dessa forma. Parece ter uma hipnose divina, né? Não, Deus não trabalha dessa forma. Bom, mas nós vamos falar de duas classes de pessoas na palavra que Jesus enfrentou. Uma é essa que eu acabei de falar. Pessoas vinham a ele, ficavam endemoniadas, nós falamos possessas, e está certo. Elas ficavam possuídas pelo diabo e elas manifestavam que estavam possessas. Através do quê? Do que eu falei, de gritaria, de rebeldia e outras coisas semelhantes, né? Como aqueles que entraram nos porcos e mataram os porcos, é uma coisa assim feia de se ver. Porém, em João capítulo 8, é um dos exemplos, não é o único, Jesus chama os fariseus de filhos do diabo, especialmente no verso 44, João 8, 44. Ele falou, vós tendes por pai ao diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Então Jesus chamou-os de mentirosos e homicidas.
Então, de acordo com Cristo, uma pessoa mentirosa, ela está servindo ao inimigo, porque ele é o pai da mentira. A mentira não procede de Deus. Ok? Então, a pessoa mentirosa, aos olhos de Deus, que vê tudo, vê profundamente, ela está possuída pelo diabo. Só que não manifesta como aqueles outros que a gente falou antes. Agora, aos olhos de Deus, não faz diferença. As duas classes estão no mesmo time. Você pode pegar o que eu falei, uma pessoa, né, manifestando aquelas coisas como um terreiro, né, uma coisa assim extraordinária, ou você pode pegar uma pessoa no púlpito de uma igreja, com terno e gravata, e as duas estão possuídas pelo mesmo demônio. Só que em uma classe ele se manifesta de um jeito, em outra classe ele se manifesta de outro. Ok? Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele dá claramente exemplos de pessoas que estão servindo ao diabo e elas não admitem. Por quê? Muitas vezes são pessoas bem-sucedidas, são pessoas bonitas, às vezes até educadas, boa parte do tempo. Elas não têm a manifestação que a gente vê rolar no chão. Tá? Eu falo isso, não é porque eu li na Bíblia somente, já seria o suficiente. Eu já testemunhei. Eu vi meu pai ficar possesso, eu vi minha mãe ficar possesso e se manifestarem. Os demônios se manifestavam, falavam, etc. E às vezes eles agem dessa forma aqui, que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 até o verso 21. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aí ele fala, isso tudo é manifestação de demônios. Né? O que é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ele fala, das quais eu já disse antes para você e vou falar de novo. Ele diz, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Veja, então, nós nos escandalizamos facilmente quando vemos o diabo se manifestar ali na vida de uma pessoa e nesses outros nós não reconhecemos o mesmo poder, o mesmo demônio. Nós não reconhecemos, mas eles estão ali fazendo tudo isso. Você viu o que Paulo fala? Até da glutonaria. O verdadeiro Filho de Deus, não o que diz que serve a Deus, ele não é glutão. Você sabia disso? Talvez aqui no Brasil, até uma questão cultural, né? Mas talvez você esteja até rindo do que eu estou falando. Mas não ria. Leve a sério, porque é a palavra de Deus. No antigo Israel, o assunto era tratado de tal forma, o glutão, ele era apedrejado. Está na Bíblia, gente. Então, veja, e essa distorção no caráter, na pessoa, no modo geral, né, no controle mental dela, de não conseguir controlar o apetite, é algo muito sério. Diz a palavra que tem um demônio ali por trás. Tá? É por isso que eu já vi muitas pessoas, às vezes, quando ela pega uma pessoa que se encontra nessas condições que eu acabei de ler, e vai estudar a Bíblia com ela, né? Vai ficar ali lendo um texto, vou ler um salmo para você, tá? Essas pessoas, elas precisam ser exorcizadas antes de estudarem a Bíblia, sabia? É muito sério o que eu estou falando agora.
Esse assunto que eu estou falando agora é muito sério. Se esses demônios que estão tomando conta dessas pessoas não forem expulsos, eles irão dominar a vida da pessoa. Ó, eu vou contar um exemplo rápido, podia contar outros. Eu fui professor de inglês na escola CNA, muitos anos atrás, lá nos anos 90, mais ou menos de 94 até 97, pouco mais. E tinha um aluno que tinha muita dificuldade de aprendizado. E eu via no comportamento dele, e na minha experiência eu já entendia, não tinha nem 30 anos, eu já entendi o que estava acontecendo ali. Chamei a mãe dele, ou ela veio, eu não lembro o ponto, eu sei que eu consegui conversar com a mãe dele. Primeira pergunta que eu fiz: o seu filho come muito? Ela falou: professor, demais. Ela falou: demais. Ele não era muito obeso, não era obeso não, ele era cheinho, mas não era obeso. Não era nem uma pessoa que você diria, ele é gordo, ele era cheinho. E ela falou: às vezes eu compro uma pizza, fica só para ele, tem que comprar mais. Eu via, era óbvio no comportamento dele. Tem mais uma coisa que eu tenho certeza que ele tinha. Se fosse o pai dele, eu ia perguntar. Como veio a mãe, eu não falei nada. Eu tenho certeza que aquele rapaz que tinha problemas de aprendizado, de concentração, ele tinha problema de masturbação. Eu tenho certeza disso. Só que eu não pude falar com a mãe dele um assunto assim íntimo, né? Até porque imagino eu que ela não ia saber responder se ele era viciado em masturbação. Mas então, essas pessoas precisam de libertação. Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade que ele está dizendo não é uma verdade teórica, mesmo da Bíblia, não. Ele está falando dele mesmo, ele é a verdade. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas pessoas, já que elas estão possuídas pelo demônio agora, assim como Sansão, quando matou 1000 homens com uma queixada de um jumento, ficou possuído pelo Espírito Santo, essas pessoas, para elas serem salvas, precisam ficar possuídas pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa que se encaixe nisso que eu acabei de ler, e o apóstolo Paulo fala, e coisas semelhantes a essas, tem muitas outras coisas, são manifestações demoníacas. E se a pessoa se sente confortável nessa condição, infelizmente, o caso dela é gravíssimo. Gravíssimo. Se Deus fosse fazer uma UTI espiritual, eu acho que não ia ter lugar suficiente. Ele ia ter que criar muitas e muitas mais a cada dia, porque o próprio Jesus diz em Mateus 24 que a iniquidade iria se multiplicar nos últimos dias. Meus queridos, eu gostaria de falar muito com vocês sobre esse assunto, mas já deu, falei bastante para esse vídeo. Agora eu quero o seu like, eu preciso do seu like para aumentar o poder de alcance do canal. Preciso que você se inscreva, se você ainda não é inscrito. Eu preciso que você compartilhe, porque isso vai fortalecer o canal e nós vamos poder produzir cada vez mais para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.